Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. O Pedro nosso de cada dia. Por que Pedro? Eu creio que Pedro ele é uma pessoa que representa bem cada um de nós. Ele, dentro da palavra do Senhor, ele é justamente aquele muito espontâneo. Ele é uma pessoa muito verdadeira. Ele era também muito explosivo. Ele tinha um coração até puro diante de Deus. Ele era uma pessoa cheia de fibra, cheia de vontade, ele queria servir, ele queria acertar. A vontade de Pedro de acertar, às vezes, atrapalhava ele, de tanto que ele queria acertar. E eu creio que cada um de nós aqui, cada um de nós é um Pedro, porque todos nós aqui queremos viver uma vida com Deus de uma forma transbordante. Só que nós, nessa jornada, da nossa caminhada, nós olhamos que falhamos como Pedro. Nós erramos como Pedro. Trocamos os pés pelas mãos como Pedro. Só que nós temos que não ter a mesma reação de Pedro, mas nós temos. Pedro é o 880. Ora, estava muito feliz, muito alegre, ele estava ali derramando-se diante do Senhor, mas em outro momento, então, Pedro estava triste, abatido, querendo abandonar tudo. Ele era um homem que tinha tremenda fé e tinha experiências gigantescas com o Senhor, grandiosas e maravilhosas, mas ao mesmo tempo ele cometia pecados até grotescos. Pedro ele precisava de equilíbrio emocional. O ponto forte dele era também um ponto fraco, porque toda a intrepidez que ele tinha, toda a força, todo o vigor é por causa do seu caráter, da sua forma de ser. Mas, ao mesmo tempo, por não ser trabalhado ainda pelo Espírito Santo, aquilo aí, então, se tornou um grande defeito no seu ministério. Eu não sei se você se identifica com Pedro. Eu, 99,9%, eu me acho um Pedro. E todos nós temos um Pedro dentro do nosso coração. Então, Pedro ele começou o seu ministério em Lucas 5, capítulo 1, na pesca maravilhosa. Diz que uma multidão seguia Jesus. E Jesus, que tinha que pregar para aquela multidão, ele viu naquele lugar 2 barquinhos. E Jesus pediu permissão, então, justamente para Pedro, João e Tiago. E Jesus usou justamente o barquinho de Pedro. E diz a palavra que ele, então, afastou aquele barco e ele começou a pregar. Mas antes de ele começar a pregar, eu vejo um Pedro lavando redes, onde ele só colhia sujeira. Uma noite inteira trabalhada, com muito esforço, com muito empenho, mas Pedro estava frustrado, porque ele não conseguia colher resultado. Então, era uma pessoa que sabia tudo, era uma pessoa que tinha estudado tudo, muito capacitado naquilo que ele fazia, muito empenho, muito esforço, muita dedicação, muito de tudo, mas ele só conseguia, quando ele recolhia aquela rede, noite inteira pescando como era naquela época, e ele, quando ele via, só vinha alga, só vinha sujeira, só vinha nada. E às vezes eu me via assim espiritualmente da mesma forma, de tanto esforço, de tanto empenho, mas nada de resultado, e um tanto frustrado. Muita gente aqui quer vencer pecados, quer superabundar, quer prosperar, quer crescer e não consegue. E às vezes fica perguntando no seu coração: Deus, o que está de errado comigo? Por que eu estou desta maneira? Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, e meu coração está aberto para isso, Senhor. E às vezes a gente fica perguntando o porquê que eu estou dessa forma. Depois que Jesus, então, pregou, Pedro, antes ali, na verdade, chamado Simão, em hebraico é Shimon, que significa aquele que escuta.
quando ele estava lavando a rede, eu creio chorando, irado, brabo, não sabendo o que fazer, de repente nem conseguindo pagar as contas, não entendendo por que ele estava naquela situação, mas ele estava escutando o Senhor ministrar. Ali Deus, ele começou a acender uma pequena fagulha no seu coração, começou a acender um desejo, uma esperança, já começou a colocar dentro do coração de Pedro uma determinada confiança. E aí Jesus vem, tira Pedro da zona de conforto e faz um pedido para Pedro. Pedro, ou Simão, pega o teu barco, vai ao alto mar, vai longe. Sabe quando a gente está tão frustrado, sabe qual é o problema da frustração? Às vezes quando a gente não consegue andar e as coisas não desenvolvem, é que a gente não consegue ir longe. Vocês entendem? Nós ficamos limitados, às vezes, dentro do nosso coração, pelas nossas próprias amarguras. As prisões espirituais é nós mesmos que colocamos. Então, a gente é extremamente limitado. E Deus, então, Ele quis romper para Pedro. Pedro, vai ao alto mar, vai lá, vai. Vamos quebrar esses paradigmas do teu coração. De dia mesmo. Contra aquilo que você pensa, contra aquilo que você acha que é certo, contra aquilo que você acha que é correto. Vai lá, Pedro. Lança a rede em alto mar. Mas do outro lado. Não do lado que você pensa que tem que lançar a rede, mas do outro lado. E diz então que Pedro fala assim: Senhor, ficamos a noite inteira. Eu estou cansado, estou exausto. Mas por causa da tua palavra, eu vou fazer isso que está me pedindo. Pedro, então, deixa a sua vontade própria, deixa a sua lógica, deixa de fora a sua experiência, os seus achismos. Então ele decide fazer o diferente. Deus nos convida a fazer o diferente, queridos. Quer dizer, não mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Não mais a minha opinião, aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto, ou aquilo que eu acho certo, mas aquilo que Deus manda a gente fazer. Então, nós temos que aprender agora a depender da vontade do Espírito Santo. Há uma palavra que o pastor Carioca fala que é obediência. Então, pela obediência, pela reverência e pela honra que Pedro teve naquele momento, por aquele homem de Deus, por aquele Senhor, o Cristo, ele não sabia que era o Cristo, mas era Jesus que estava pedindo, ele resolveu obedecer. Então, em vez de ser uma rede vazia, uma rede cheia de frustração, uma rede cheia de nada, houve um grande milagre. Quando ele começou a puxar a rede, ele viu que a rede estava se rompendo. E nós vamos ler um texto sobre o que era sobre redes que se rompem. Vou continuar a história, mas primeiro quero ler João capítulo 21, versículo 15, que é a nossa ministração. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então: apacenta os cordeiros. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus, queridos. Então, Simão Pedro, voltando lá para Lucas capítulo 5, versículo 2, 3 e assim por diante, vendo que a sua rede estava a se romper, eu quero dizer o seguinte, amados, que Deus venha romper as nossas redes. O rompimento das nossas redes é a abundância espiritual daquilo que Deus quer derramar dentro da sua igreja. Então, redes se rompendo é o sobrenatural que não pode ser mais contido. E Deus está chamando a gente para andar dessa forma.
Deus está nos chamando, amados, para a obediência, para que a gente venha ter experiência de redes que se rompem. Porque as redes podem representar a nossa limitação, os nossos dons, até os nossos talentos. Mas quando o Espírito Santo toma conta do nosso coração, vai ser tão superabundante que Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Porque quando Deus começar a olhar dentro de nós e mostrar o seu plano, a sua vontade para nós, para o que Ele quer fazer através de nós, nós vamos fazer que nem Pedro. Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. Porque é isso mesmo que a gente é, pecadores. Porque Pedro, eu tenho certeza, quando ele estava lavrando, limpando as redes, que ele estava ali aprendendo, vendo a sua condição de pecador, ele sabia que ele era um murmurador, ele sabia que ele estava sendo frustrado, ele sabia que ele era uma pessoa insatisfeita, que ele tinha ansiedade, que ele era infeliz. E ele mostrou agora, ele recebeu dentro do seu coração uma nova forma de viver. Uma nova expectativa. Eu vou dizer, Pedro deve ter pensado assim, eu estou cansado de andar por mim mesmo, e agora eu experienciei algo novo, de redes se rompendo, uma superabundância de vida, e Jesus fala assim para ele, venha, pois eu vou fazer você agora um pescador de homens. E ele largou tudo para fora, ele puxou o barco novamente, deixou peixe, deixou tudo. Não, eu quero viver esse sobrenatural, essa nova vida que Jesus apresentou para mim. Esse é o convite de Jesus. Esse foi o convite para o Pedro. Pedro era uma pessoa que queria viver isso. E você está aqui porque você quer viver isso também. Ou não? Não queremos viver a abundância da obra de Deus através da nossa vida, através dos nossos barquinhos, através da nossa existência, de não sermos apenas pessoas que mal conseguem para nós, mas superabundarem toda a boa graça, a ponto de que todas as pessoas que estão em nossa volta sejam abençoadas, e podemos abençoar muito e muito mais pessoas. Você quer viver isso para ti? Eu ministerialmente, amados, cara, eu vivia frustrado. E hoje Deus está mostrando que a rede está enchendo de peixe. E como assim na vida de vocês também? Na sua família, a tua rede de repente está vazia. Mas Deus vai, através do governo do Espírito Santo, Ele vai dar direção para que a superabundância de Deus no seu lar, espiritualmente, dentro do seu coração, dentro do seu ministério, venha fazer algo sobrenatural e poderoso. Porque é isso que Deus está nos levando a fazer e a ser. Então Pedro começa a ser levado pelo Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Então, o que Deus deu para Pedro? Um propósito, um verdadeiro sentido de existência. Deus ele começou a colocar dentro do coração de Pedro algo real, algo verdadeiro, a qual vale a pena nós vivermos. Vale a pena nós vivermos os padrões de Deus. Vale a pena nós vivermos a viva esperança, a glória do Senhor e superabundar. Porque Deus, Ele é dono de todo o ouro, toda a prata, de toda a riqueza espiritual. E Ele quer derramar, só está esperando corações que amem a Cristo Jesus. Corações que amem a igreja. Olha ali que Jesus falou quando nós lemos, Pedro, tu me amas? Deus está esperando corações que amem Ele, que assumem o compromisso, para que nós venhamos ter tudo, do bom e do melhor, para realizar o reino de Deus aqui na terra. Porque todas as riquezas que Deus nos deu, é para que a gente venha administrar, para o reino. Então, tudo é dele. Eu sou dele. Eu fui comprado pelo sangue. Ele é dono de ouro, de todo o ouro, de toda a prata. Tudo pertence a Ele, para edificar o reino de Deus. Restaurar vidas. Transformar vidas. Nós precisamos criar essa cultura dentro do nosso coração. E sermos levados a essa novidade do Espírito Santo. Amém, queridos? Mateus 16, do verso 15, do verso 13 ao 26, Jesus faz uma pergunta. Quem dizeis o povo ser o Filho do Homem? Essa pergunta eu acho fantástica. Aí os apóstolos falam assim, uns dizem
que ele é Elias, tu és Elias. Outros dizem o que é João Batista, que é Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. E isso me chamou muita atenção, porque todos nós temos uma visão limitada daquilo que é o Filho do Homem, porque ainda não está muito claro. Porque todos nós temos dentro do nosso coração, uma idealização de quem é Deus, bem limitado. Uns querem que o Cristo seja como um Elias, aquele que vem julgar, descer fogo do céu, manifestar o reteté e tudo mais, vem fazer um monte de milagre aqui. Outros querem que seja um João Batista. Não, Deus é aquele que prega apenas um arrependimento, quem sabe, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o João Batista, um grande profeta. Ou talvez o Jeremias, aquele cara sensível, chorão, ai meu Deus do céu, onde todo mundo sente o Espírito, né? Deus para mim é quando eu sinto Deus. Cada um idealiza um culto perfeito, um Cristo perfeito. Então, às vezes as pessoas se identificam a Cristo melhor com um pastor carioca, animado, alegre, feliz. Este é o Cristo. Aí vem o Schneider lá exortando, não sei muito bem, talvez não. Gente, aí vem o Pedrão. Gente, quando Pedro acerta, ele acerta mesmo. Mas quando ele erra feio. Amém? E o Pedrão falou assim, e vós dizeis quem sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, tu és o Cristo, o ungido, aquele que veio de Deus, que veio restaurar a nossa identidade. E tudo isso que estava acontecendo com Pedro era a restauração de identidade, de natureza e de propósito. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. O amor, a graça, a comunhão, a natureza, a identidade e o propósito. Tudo isso representa a reconstrução espiritual do verdadeiro homem que nós devemos ser, que é o Cristo. Que é o quê? A manifestação do amor vivo, do Deus vivo. Então a igreja é aquela cheia de Cristo, que manifesta uma igreja viva do amor de Deus. Então, então tu é o Cristo, Deus vivo? Muito bom, então, olha só, muito bom, Simão Barjonas. Não fosse carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai do céu que te revelou. Entendeu? Então, aquilo que tu falou, não foi você, foi Deus. Sabe quando o negócio flui de verdade? Quando não é você, mas é Deus através de você. Aí flui. Aí quando Deus ele tem livre acesso, onde você é um canal, onde Deus flui e ministra ao coração de todos, aí Deus fala assim, agora eu te digo, que agora tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Glória a Deus. Olha só, então, quando Cristo flui, junto vem a responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Responsabilidade. Pois ele fala assim, tu, Petros, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então a Petra é uma pedra, uma laje gigantesca inteira, aonde dali tira a Petros, que é uma pequena fagulha de pedra, um pequeno pedaço de pedra. Então tu, pedrinha, vai ser através da tua vida, através dessa revelação que eu te dei, que eu vou edificar a minha igreja. Tanto que Pedro fala que nós somos como pedras que vivem para a edificação de casa espiritual, a casa de Deus. Então, todos nós aqui somos Petros, somos pedras, amém? Material para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, somos casa de Deus, habitação de Deus, vós sois vós, nós somos assim. E aí ele começa, aí Jesus começa a falar assim, não conte nada a ninguém. Continuando, Mateus, não conte nada a ninguém, porque importa que o Filho do Homem passe dificuldades entre os anciões, que ele seja julgado pelos fariseus, pelos principais sacerdotes, que seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aí o Pedro, aquele que teve a revelação do Cristo, Filho de Deus vivo, de 80 vai agora para o 8. Chamou Jesus no canto. Sabe qual é o problema do Pedro? É quando o bicho pegava, ele tropeçava.
Ele não aguentava uma pressãozinha. Eu me identifico demais. Vem uma pressãozinha, cai o equilíbrio emocional e espiritual, cai tudo. Aí fala só besteira. Alguém se identifica aqui? Meu Deus, só Jesus. Então Pedro fala assim, não, Senhor, chama a parte, não, Senhor. Isso jamais vai te acontecer. Tenha misericórdia de ti. Isso não vai acontecer contigo, não pode. Te poupe, ama a ti mesmo, não vai acontecer. Aí Jesus olha para ele, arreda-te, Satanás, porque tem sido uma pedra de tropeço, ou rocha de um escândalo, e cogite só as coisas do homem, as coisas do mundo, e não as coisas de Deus. E Jesus volta então para os seus discípulos e fala o seguinte, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a sua vida por amor de mim, acha-la. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Jesus está falando o seguinte, que o Espírito Santo vai nos conduzir a algo diferente. Vai nos levar à morte. A morte do ego, a morte da carne, da nossa natureza de pecado. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Então vem e me segue. As portas do inferno, né? Não prevalecerão contra a igreja de... Quem é a igreja? De Jesus, né, irmão? Bom, viu, Pedro? Pedro, não fosse tu que revelou aqui, não. Foi Jesus, foi Deus, meu Pai que falou por meio de ti. A igreja não é sua, a igreja é de Deus, é dele. Apacenta as minhas ovelhas. De quem as ovelhas? É de Cristo. Precisamos nos colocar. O problema do Pedro, que ele queria assumir uma responsabilidade que não era dele. Não, eu recebi a revelação, eu sou o cara. Pedro sofria de orgulho, gente. De orgulho tremendo. Porque ele assumia coisas que não eram da função dele. E isso aí nós temos que tomar extremo cuidado. Extremo cuidado. Em Lucas 22, 31 e 34, Pedro, então, ele é avisado que negaria Jesus. E ele fala assim, Simão, Simão. Jesus fala assim, Satanás me pediu para que tu fosse peneirado como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não venha desfalecer. Quando tu te converteres, olha só, mas já nos pés da cruz, quando te converteres, tu vem se restabelecer, confirma os teus irmãos. Aí que Pedro fala, Senhor, olha o Pedro, Senhor, estou pronto. Esse é o problema do crente, acha que está pronto. Eu estou pronto a morrer por ti. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão, se for o caso, até a morte. Então tem 2 versículos aqui, chaves, sobre a vida de Pedro. Esse 33 que fala, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Repete comigo. Não faças aquilo, o que é exclusivo do Espírito Santo fazer. Quem vai fazer você ser fiel até o fim é o Espírito Santo. Então não faça o papel do Espírito Santo, mas permita o Espírito Santo fluir através de você. Porque nós aqui, naturalmente, nós não temos condições de entregarmos a vida até a morte. Mas, através do Espírito Santo, trabalhar do Espírito Santo, da morte e dos processos, da cruz de Cristo, através da nossa vida, o Espírito Santo vai nos capacitar a isso. Então, eu estou pronto a ir contigo até a morte? Tem certeza? Somente o Espírito Santo. Então não faça aquilo que é exclusivo do Espírito Santo fazer. Em Mateus 16, 22, ele fala assim, Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum isso te acontecerá. Repete comigo. Não restrinja o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. O Espírito Santo, Deus, o Pai, queria levar Cristo até a cruz, porque esse era o propósito, Cristo ser levado até a cruz. E Deus, Ele quer também, da mesma forma que nós tomamos a nossa própria cruz e nós sejamos mortificados da nossa carne. E assim sejamos nós promovidos no reino celestial. Sejamos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. Só que às vezes nós estamos aqui, o Espírito Santo quer nos trabalhar o nosso coração, a gente diz não, como Pedro, não,
tenha compaixão de ti, isso jamais vai acontecer. O discurso triunfalista, aquele que, não, você só vai vencer, vai ser vitorioso, glória, glória, glória. Não, nós precisamos passar por um processo para sermos transformados e sermos a segunda imagem daquele que nos criou. Sem cruz não há ressurreição. Então Pedro, ele queria burlar a cruz de Cristo. E nós não podemos burlar os processos espirituais. Então, esses foram os dois erros de Pedro. Restringir o Espírito Santo e querer fazer o papel do Espírito Santo. Tem uma obra que só o Espírito Santo pode fazer, que é a obra de convencimento. Nós só temos que pregar o Evangelho. Quem vai curar a pessoa é o Espírito Santo. Quem vai transformar é o Espírito Santo. Eu não sou um policial do Espírito Santo para ficar ali, e aí, irmão, está obedecendo ou não está? Está na carne ou não está? E aí, está pecando ou não está? Isso é trabalho de Deus, Ele vai responder com Deus. Porque eu não sou o Espírito Santo, apenas aquele que o Espírito Santo habita. E se Deus tiver que te exortar, é por meio da palavra, e Ele vai tocar o seu coração. Agora, se você vai restringir, e vai querer ainda agir impulsionado, segundo a tua vontade, e não permitir ser governado pelo Espírito Santo, é você e Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Gente, eu vivia ligando para os irmãos, e aí, irmão, me conta as podridão. Eu só ficava doente, eu não sabia o porquê. Esse é o papel do Espírito Santo, não é o meu. Se o irmão quiser vir abrir o coração e Deus quiser me usar, amém, glória a Deus. Deus abriu a oportunidade, mas eu não tenho que ser o detetive do pecado. Agora vou descobrir o pecado do Douglas e todo o meu coração. Deus revela para mim. Não, Deus revela Cristo Jesus na vida do Douglas, e que venha resplandecer a sua glória, que ele seja de glória em glória, seja transformado, em nome de Jesus. Eu não quero nem saber dos pecados dele, porque nós não queremos ser despidos, mas a palavra diz que nós queremos ser revestidos. E sabemos que Deus vai nos transformar em nome de Jesus. Então, nós não podemos, então, de forma alguma, querer fazer aquilo que é o papel do Espírito Santo, e nós não podemos, então, restringir o que o Espírito Santo quer fazer no meio da sua igreja. Amém? Alguém se identifica? Então, qual é o antagonismo de Pedro? Então, Pedro é aquele, querido, que estava dormindo lá no Getsêmani, né, cansado, bem pacato. Aí quando veio a turba para pegar Jesus, é aquele que errou a espadada no meio da cabeça de Malco, e veio e cortou a orelha dele. É o 880. Pedro é aquele que tinha coragem de andar sobre as águas, aquele que teve a fé o suficiente. Gente, se Pedro deu 3 passos sobre as águas, ele foi o único homem fora Jesus que fez isso. Pô, que experiência magnífica, mesmo ele afundando, ele foi o cara que teve essa experiência. Mas ao mesmo tempo ele afundou. É aquele que andava sobre as circunstâncias ao mesmo tempo que afundou. Então Pedro é aquela pessoa que Deus revelou à sua igreja, e 2 versículos depois, afaste de mim, ó Satanás. É aquele que jurava que morreria por Jesus, e depois o galo cantou e negou 3 vezes. Olha só, a inconstância de Pedro. É aquele que Jesus, quando foi fazer o lava-pés, ele falou assim, não, tu não vai lavar os meus pés. Aí Jesus falou assim, não, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo. Então me lava o corpo todo. Olha o desequilíbrio, a gente é assim. E é aquele que diz que nunca ia se afastar de Jesus, mas ele ficou extremamente frustrado. Frustrado por demais, ao ponto que ele não se considerava mais discípulo do Senhor. Esse coração volátil, esse coração dobre, representa a minha vida, a sua vida, e Deus está nos quebrantando para que a gente venha entrar no equilíbrio espiritual. E aí eu pergunto para você, querido, e eu acho que é uma pergunta que está surgindo no seu coração, e agora? O que nós vamos fazer? Qual é o processo espiritual que eu tenho que passar para que a gente venha entender e não cometer mais esses erros e entrarmos realmente na vida do Espírito Santo e sermos pessoas equilibradas? Pode passar o segundo slide ali, faz favor? Eu quero falar, é a continuação, gente, parece que eu vou cortar, mas não é não. Vou falar aqui sobre a questão da arca.
Pode passar o segundo slide. Sobre a arca. Amém. Está vendo aquela ali, a Arca da Aliança? Você crê que você carrega Deus dentro do seu coração? Vocês creem? Amém. Parabéns. Essa arca ali representa a nossa vida. Ela é feita de uma madeira chamada madeira de acácia. Uma madeira cheia de nós, cheia de defeito, mas ela é uma madeira muito... Ela tem virtudes, ela é uma madeira boa para fazer móveis. E ela é uma madeira extremamente resistente, representando a nossa própria natureza. Mas só que você não consegue ver madeira. Você só consegue ver o ouro que essa madeira recebeu. Então, o plano de Deus é o homem sendo revestido da natureza divina, o ouro. A arca é somente aquele quadrado ali de baixo. Amém? Em cima, se chama-se propiciatório. Só que dentro da arca existem 3 materiais que representam a construção da nossa identidade. Amém, irmão? Estão entendendo? A construção da nossa identidade. Ali existem as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o pó de maná escondido. Então Deus está reconstruindo a nossa identidade. Olha só. E como ela é reconstruída? Quem deu as tábuas da lei? Foi quem? Foi Deus. Então Deus colocou a lei gravada dentro do nosso coração. Quem fez chover o maná do céu? Amém, é Deus. Glória a Deus. E quem fez florescer a vara de Arão? Tudo é Deus. Então, as tábuas da lei é a palavra de Deus colocada dentro de nós, é onde ela agora não é mais uma tábua de pedra, mas ela foi colocada e nós conseguimos agora, dentro do nosso coração, e nós conseguimos obedecer a sua palavra, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então a palavra encarnada, o verbo vivo, que Jesus Cristo foi o verbo vivo, nós também devemos ser verbo vivo encarnado aqui na terra, porque Deus habita dentro da gente. Amém? O próximo é o pó de maná escondido. O que significa o maná? Qual é o problema do Pedro? Qual foi o problema do Pedro? Qual é o problema da nossa humanidade? É o vazio existencial. As ansiedades que o nosso coração tem, de que está faltando algo dentro de nós. E o pó de maná escondido significa aquele que supre todas as coisas, que nos dá todo o sustento e todo o alimento. Agora você é governado de forma espiritual. Não tem ninguém aqui que passa fome, porque nós somos uma família. E todos nós temos em abundância para dar para todo mundo aqui. Nós já estamos vivendo esse princípio, o pó de maná, a abundância de Deus está aqui, não há mais crise de identidade. Todo esse material colocado dentro da arca, colocado dentro de nós, é para que a gente não venha ter mais crise de identidade. A palavra habita, o maná escondido está aqui dentro de nós, e nós éramos como uma vara de amendoeira. Ali está representando que a autoridade de quem? Quem carregava essa vara? Arão, sacerdote, amém? Então, representa o nosso ministério aqui, que floresce de forma sobrenatural, porque era um galho morto. Nós, da mesma forma, fomos cortados, como um galho morto, e Deus, Ele faz nós, cada dia, reflorescer, um renovo diário. Ele era de amendoeira. Sabe o que significa amendoeira? É a primeira flor que tinha em Israel, que florescia. Então, as primícias, os primeiros cheiros, o primeiro vigor, a primeira glória, o renovo, vai dar esperança. Então, de glória em glória, Deus vai renovando a nossa vida, renovando a nossa autoridade, renovando o nosso ministério, de forma que todas as pessoas verão. A autoridade que Deus colocou sobre nós é uma autoridade que sempre se renova. Amém? Gente, não tem mais crise de identidade, não. Acabou. Só que isto é a arca. Em cima se chama-se propiciatório, que é a tampa. Então, Deus colocou dentro da arca esses 3 itens, que representam o quê? O amor de Deus. Tudo aquilo representa o amor de Deus. A natureza. A natureza de Deus é amor. Deus é amor? É a natureza que está ali dentro. O amor de Deus. Agora eu vou representar a graça.
Vou chamar aqui os irmãos gêmeos. Vem cá, Douglas, vem cá. Vem cá, sobe aqui. Vem cá, os irmãos, os meus querubins ungidos. Estão até com o bonezinho igualzinho, cara, é muito top. Tá? Vocês agora são os querubins. Vem cá. Levanta a mãozinha um pro outro assim. Ah, glória a Deus. Tá vendo os querubim aqui? Que coisa mais linda, esse querubim. Amém? Então, o propiciatório é a tampa do propósito da nossa identidade que Deus colocou. 2 querubins. Em 2 extremos. Cada um no seu lado. O Douglas parece muito, mas não é. Não é? Na verdade, não. Não é? Não são irmãos, né? Não nasceram no mesmo dia também? Tá bom. Então, os 2 são diferentes um do outro. Têm pensamentos diferentes. Diz a palavra que os seres viventes tinham 4 faces. Está doendo aí o braço? Não, segura mais um pouquinho. Tem 4 faces. O que existe? O boi, a águia, o leão e o homem. Amém? Culto de domingo, veio o pastor, como que é? Flori. O bispo Flori pregou uma pregação que eu nunca vi. Eu estranhei. O meu sogro chorou que só. Ele era uma outra face. Face de homem e face de leão. Robson é um leão, né? É ou não? É um leão. Não, vai lá. O leão e você é o boi. O leão e o boi têm alguma coisa em comum? Se a natureza, se o leão visse o boi, o que aconteceu com o boi? Amém. E o homem e a águia? O que eles têm a ver um com o outro? Um vive na terra, o outro vive no céu. É verdade ou não? Então, os querubins representam o quê? Aqueles que são diferentes, mas estão se esforçando para um propósito. Esse é o nosso esforço, que é a comunhão. Então, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Nós estamos aqui, o nosso único esforço é ter comunhão, mesmo nós sendo tão diferentes. E quando nós temos comunhão, olha lá o que acontece. Onde Deus se manifesta? No meio dos querubins. Então, o nosso esforço não é querer corrigir o irmão, mas é eu ter comunhão com ele e tocar as asas um do outro de forma sobrenatural. Aí sim, o leão vai viver muito bem com o boi. Entendeu? A águia vai fazer sentido, a adoração vai fazer sentido para o homem. É por isso que existe a arca. Deu, irmãos, obrigado, tá? Cansaram o braço aqui. Por isso que vai fazer sentido a vida da igreja. Nós temos que nos esforçar para ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros. Ali a natureza de Deus vai se manifestar e as pessoas virão a Deus. Isso é algo maravilhoso, gente. E Pedro não estava entendendo isso. Vamos passar os videozinhos? Olha o que a comunhão faz. Vai lá, o primeiro vídeo. Super Gêmeos, ativar! Irmãozinho, é pra já! Deu. Super Gêmeos, ativar! Ele acho que ele clicou umas 10 vezes lá, está repetindo. Esse desenho do Super Gêmeos ativar, é quando eles tocavam um no outro, eles tinham superpoderes e manifestavam algo diferente. Quando nós tocarmos um coração um do outro, Deus vai fazer algo sobrenatural e Deus dará a verdadeira manifestação do poder de Deus dentro da igreja. Porque quando a igreja de Atos Apóstolos, capítulo 2, ele fala que quando a igreja estava unânime, unidas, as pessoas viam Cristo e ganhavam simpatia de todos. Isto sim é a verdadeira manifestação do poder de Deus. E outro videozinho que eu gostaria para você mostrar é falar do filme do Matrix. Pode passar ali, queridos, o filme do Matrix. Esse filme, do Matrix 4, deu certo? Tcharam.
E aí? Vai rodar ou não? Se não rodar, eu continuo aqui. Deixa o Matrix para trás, então. Vamos lá. Não é para passar, Deus é bom. E aí, irmãos, falando de Pedro, no capítulo 21, Pedro está extremamente frustrado e decepcionado consigo mesmo, porque o galo cantou. Ele mesmo não esperava que isso viesse brotar dentro do seu coração, essa tristeza gigantesca. E nós, muitas vezes, pensamos assim, poxa, eu não consigo vencer um pecado ou determinada barreira, e o meu coração ficou tão doente por causa disso, que muitas pessoas pensam em desistir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus não desistiu de você. Deus jamais vai desistir da sua restauração. Para isso, então, Pedro ele foi pescar, chamou alguns seus discípulos, alguns que estavam junto com ele. Ele tinha um espírito de liderança. E chamou, então, eles foram pescar. E Jesus, então, apareceu para eles, falou assim, filhos, bem alto, filhos, tem alguma coisa de comer? Olha só que algo profético. Restaurando novamente o coração de Pedro, a sua identidade, que era de filho, a qual ele já não sentia mais pertencente. Filhos, tem uma coisa de comer? Olha só, amados, o que a igreja mais dá é de comer para as pessoas. O que a igreja mais oferece é comida espiritual, ou alimento físico cotidiano. Aqui nós temos em abundância todo alimento que muitas vezes a gente até despreza. Mas a gente tem o que dar para comer, e eles não tinham o que dar para comer. Aí ele fala assim, lance, eles pegaram a noite toda, pescando a noite toda, lance a rede do outro lado. Aí quando foi ver, querido, outro milagre de uma rede se rompendo. E aí João falou assim para Pedro, Pedro, é o Senhor. Pedro estava nu, e estava mesmo, totalmente exposto à sua nudez, à sua condição espiritual. E aí Jesus estava lá, chegaram na praia, puxaram a rede, um fogareiro para aquecer os seus corações, um peixe, um pão para se alimentar. Jesus teve aquele momento de comunhão com eles. Olha só que legal, uma mesa que restaura, glória a Deus, irmão. Uma mesa que restaura é o que nós devemos ter, um ambiente preparado, um ambiente propício, propiciatório. O que é propiciatório? O lugar propício para que Deus se manifeste, é a igreja. Amém? Todos nós, às vezes, queremos só o quê? A arca. Não, amados, a arca vai fazer sentido com o propiciatório, que é a comunhão, o lugar propício para a sua manifestação. E aí, Jesus, então, chega e olha para Pedro. Da mesma maneira como eu creio que ele estava olhando, quando o galo cantou, ele estava olhando assim, ó. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, estava no mesmo olho. Pedro, tu me amas? Pedro sempre fugiu, às vezes, do trabalhar mais subjetivo do seu coração. Mas naquele momento ele não ia fugir mais. Tu me ama mais do que a estes? Como assim? Ele pensava, jurava no seu coração que o amor dele era superlativo, e que ele fosse melhor do que os outros, que ele fosse especial, que ele fosse o responsável por todo mundo, porque através dele Deus falou que a igreja ia ser edificada, porque ele tinha chaves do reino, porque ele era a liderança, porque ele era o discípulo mais velho, porque ele, colocando peso sobre a sua vida. E aí ele fala assim, Pedro, tu tem um amor ágape sobre mim? Aí Pedro, quebrantado, fala assim, não Deus, eu tenho um amor filéu, eu apenas gosto de você. O verbo, no grego, existe 4 formas de amor, o filéu, o storge, o eros e o ágape. Aí ele responde mais uma vez, Pedro, tu tem um amor ágape por mim? Deus, Jesus, eu só tenho um amor filéu, o amor que ele tinha mais forte no seu coração. Eu só tenho um amor filéu. Então, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, não são tuas, Pedro. O problema, tu pensa que é tua, tu pensa que é teu. E pela 3ª vez, Jesus perguntou, ele se entristeceu. Pedro, tu tem amor filéu por mim? Aí ele ficou triste, porque ele percebeu nem isso que ele tinha para oferecer para Deus era bom e perfeito. Aí Jesus dá uma sentença para Pedro. Quando tu eras novo,
tu cingia e fazia o que queria. Mas quando fores velhos, outras pessoas vão te cingir e vai levar para um lugar onde você não quer que seja levado. Isto representa o tipo de morte que ele ia sofrer. Quando Pedro falava assim, Deus, que se possível morreria por ti, esse era o desejo do coração dele. E a partir daquele momento, Deus ia capacitar ele a viver essa realidade, de morrer por amor a Jesus. Então Deus hoje está capacitando eu e você, amados. Pode subir o Alan. Capacitando eu e você a realmente a morrermos por amor a Jesus. Amém, queridos? E aí, te lembra que Pedro ele arrastou a rede, viu duas vezes as redes estavam se rompendo? A pesca maravilhosa, você será pescador de homens. E nessa, em João 21, Deus ele dá o ministério pastoral para ele. E as redes estavam se rompendo. Quantos discursos Deus deu para Pedro em Atos Apóstolos? 2. Foram 2 vezes que as redes se romperam. O primeiro discurso foram 3.000 homens. E o segundo discurso de Pedro foram 5.000 homens. É isso que Deus quer nos fazer a viver. Você quer viver dessa forma sobrenatural, querido?